Bom, hoje então a gente vai em comemoração aos 37 anos do GELP, no dia 13 de outubro. Perfeito. 37 anos. E, então a gente vai contar a história do GELP. Muita gente pergunta. E então eu vou convidar nosso ilustríssimo palestrante Valtinho para fazer uma prece aqui para nós. Porque é o seguinte, ó. Hoje nós vamos fazer modelo Federação Espírita do Estado de São Paulo. Na Federação, as palestras públicas lá, elas têm um dirigente, tem um expositor e tem a mensagem do mentor. Hoje nós vamos ter o dirigente, Valtinho, que fará a prece por nós, o expositor, que serei eu no caso, e depois teremos uma mensagem de mentor, porque aqui no Jalco dizem que os espíritos não frequentam a casa, frequentam, hoje vocês vão conhecer espírito que frequenta a casa, tá bom? Então vamos lá, Valtinho. Elevando o pensamento ao Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos todos juntos aqui na casa, no GELC, nessa casa de amor, reunidos para esta palestra com o Rubinho, onde nós receberemos informações importantes sobre a nossa casa, esta casa que nos acolhe, esta casa que nos envolve, esta casa que nos inspira, esta casa que tem tantas obras sociais maravilhosas. Hoje somos presenteados com muitas informações e certamente aqui está Lázara da Conceição, nossa mentora, nossa querida mentora Lázara da Conceição, nos inspirando, nos envolvendo e feliz por esse reencontro, onde nós teremos juntos informações sobre todo esse processo até os dias de hoje. Que Lázara possa nos envolver, nos inspirar, estar sempre conosco. Graças a Deus. Bom, então para começar, nós vamos fazer uma pergunta que parou aí a semana toda. Quem matou o Deck Rodman? Quem matou o Deck Rodman? Alguém sabe? Não morreu, não morreu. Na verdade, a Rede Globo segurou a informação do Odete Reutemann até o finalzinho, né? E nós pensamos também em segurar, em desvendar a natureza, a origem da nossa querida Lázara da Conceição lá no finalzinho para ninguém ir embora antes. Mas como nós vamos ter mentor no final, acho que todos vão ficar. Então a gente vai começar falando sobre a Lázara da Conceição, porque ele é o motivo de aqui estarmos há 39 anos. São 37 de direito, mas de fato já começou em 86, 39 anos atrás. Quem foi Lázara da Conceição? Relatos históricos nós não temos. Por quê? Lázara da Conceição foi uma escrava. No começo a meados do século XIX. E a não ser as grandes histórias que nós temos da escravatura, com alguns personagens muito importantes, os outros todos não tinham nome, origem ou fim. E a Lázara da Conceição foi um desses espíritos. Os relatos que nós temos são relatos mediúnicos, da própria e de alguns outros colaboradores espirituais. Vamos lembrar que estamos numa casa espírita e a comunicabilidade dos espíritos é uma das pilastras mestres da doutrina espírita. E foi assim que o Gelco começou. A Lázara da Conceição, ela era mentora de uma senhorinha, chamava-se Eva Monello. E ela, então, uma parte aqui, porque a doutrina espírita, como ela era do começo do século passado, a dona Eva, naquele momento a doutrina espírita ainda sofria muitas perseguições e
Então as pessoas faziam as suas reuniões nas casas, nas suas próprias casas. Isso daí, mais ou menos, foi até 1950, 1960. O primeiro curso regular de espiritismo que se tem notícia em São Paulo foi na década de 50 do século passado, que começaram os estudos mais aprofundados, onde existiam turmas. Hoje não, a gente tem curso aqui no GECO, tem curso da Federação, tem curso em todos os lugares, Batuíra e assim por diante. Mas até aquele tempo era assim. E a dona Eva começou com a mediunidade dela com 13 anos de idade, a médium. 13 anos, nós estamos falando de 1920 e poucos, ou 20 final. 30, vai? Porque ela, quando o GECO começou, por exemplo, em 86, ela já estava próximo dos 70 anos. Então ela começou muito cedo. E atendendo onde? Nas casas. Era assim que funcionava a doutrina. Muito misturada ainda com o catolicismo, porque existia perseguição de médios. Ah, mas com Chico Xavier não foi diferente. Chico Xavier, vamos pegar a história dele. Ele foi perseguido muito. A ponto dele sair de Pedro Leopoldo, que é uma cidade próxima de Belo Horizonte, para mudar para Uberaba. Recomendação espiritual, mas também por problemas que ele teve de outra natureza, inclusive com a família. Porque a mediunidade era uma coisa, ainda um preconceito muito grande. Hoje não, hoje é tranquilo. Ser espírita até que é legal. A pessoa fica sabendo que você é espírita, num momento critica, mas no outro vem perguntar: olha, tu tens problema lá em casa, tá tendo uns negócios assim, sabe? Lá vai você para dar opinião. Bom, e a dona Eva Monello, então, dona Evinha, cresceu nesse ambiente, atendendo pessoas. A mediunidade dela, das que eu conheci, já estou há um bom tempo na doutrina espírita. Das que eu conheci, uma das maiores médiuns que eu já conheci. A Angela conheceu também. Você conheceu, né? A dona Eva Monello. Conheci. Uma mediunidade. Então, ela tinha um chamado, não tinha como negar isso. E aí ela foi indo. E durante um tempo ela foi para a Federação Espírita, do outro tempo ela trabalhou num outro centro, mas no final, quando ela foi ficando mais velha, filhos, 4, netos, 35, sei lá quantos, um monte de netos, ela foi ficando mais em casa. E aí ela passou a fazer um tipo de um atendimento fraterno que nós temos aqui hoje, em casa. Mas ela fazia um atendimento mediunizado. Era um atendimento mediúnico. A Lázara da Conceição, isso daí, o Chico Xavier fazia também. Nos idos lá de trás. Ele receitava, dava receitas. Dr. Bezerra de Menezes escrevia receitas para as pessoas. Até um dia que o plano espiritual chegou para ele e falou: a sua mediunidade não é para servir para esta natureza. A sua mediunidade é para você, todas as mediunidades, tudo que era possível o Chico tinha. É para escrever livros. E aí ele parou com isso também, porque as coisas foram mudando dentro do movimento espírita. Bom, por que a gente está falando isso? Porque em 1986 a dona Eva ainda fazia um atendimento fraterno na casa dela. Muitas pessoas iam na casa dela. Ela tinha os dias que ela podia, porque a casa dela era um apartamentozinho pequeno, muito pequeno, aqui na Lapa, e não dava, ela tinha família, tinha que fazer comida, tinha um monte de coisa. E aí ela fazia o atendimento. E uma das pessoas que eu vou citar poucos nomes aqui, mas alguns eu tenho que citar por questões da importância. Uma das pessoas que iam, às vezes, buscar um atendimento
foi a primeira presidente da casa, a Bia. E a Bia, então, ela teve um problema, ela era católica. Bia sempre foi muito religiosa, e era católica fervorosa. E ela teve um problema de que ela teve dificuldade de entendimento. Ela recebeu uma pessoa, um jovem, no consultório dela como psicóloga. Ela era uma psicóloga até certo ponto, com uma boa bagagem e renomada até. Ela tinha um conceito muito bom dentro da comunidade médica e da psicologia. Ela recebeu uma pessoa lá e essa pessoa, um jovem, estava completamente perdido. Mas ele estava perdido não só pelo aspecto psicológico. Ele estava vendo, ouvindo, conversando com o espírito, estava muito... Só que esse jovem, ele era ateu. Esse jovem, ele... Na época já dava aula em faculdade, ele tinha feito física na USP, então ele era completamente cartesiano, materialista. E de repente, puf, começou a ver, escutar, tudo diferente. E quando esse jovem foi fazer tratamento com ela, ela não estava entendendo nada, porque o que estava acontecendo não era só da parte médica, era uma parte diferente que ela não estava entendendo. Então ele chegava lá, começava a conversar com ela, de repente começava a falar que tinha uma pessoa, assim, assado, que estava lá do lado dela e não sei o quê. Era a mãe dela. Puxa, mas essa é minha mãe, nunca tinha visto a mulher na vida. E aí ela foi então conversar com aquela que ela conhecia, que era a dona Eva Monello, que a mentora Lázara da Conceição trazia a mensagem. E a dona Eva Monello atendeu, já a conhecia, e aí falou para ela, olha, esse é o problema de mediunidade, você vai ter que buscar o entendimento disso, você vai ter que se aprofundar, vai ter que estudar sobre a questão. Se você não está entendendo, você vai ter que se aprofundar na questão. E ela foi para a federação, isso aí foi no começo de 86 que aconteceu. E levou a filha dela, e levou o jovem também. O jovem no começo estava redio. Ele, para se ter uma ideia, ele tinha passado por um processo seletivo para ir estudar e trabalhar na NASA. Era o sonho da vida dele, como físico. E ele estava, inclusive, ele tinha bolsa na USP, que ele fez na USP, fazendo um curso de inglês, que era o mais renomado na época, porque ele estava se preparando para ir para lá. Ele tinha recebido uma bolsa para isso. E provavelmente ele indo para lá, ele ia trabalhar lá, ele queria ficar por lá. Mas quando apareceu essa maluquice toda para ele, na visão dele, ele ficou completamente perdido. E ela começou a ir, então, na federação. E a partir daí, com a orientação da Lázara da Conceição, ela falou, olha, vocês vão ter que estudar. Ela começou a fazer na casa dela um estudo do Livro dos Espíritos, para entender melhor o assunto. E também começou a fazer um evangelho. Todos os domingos, às 18 horas, ela começou a se reunir. No começo, era ela, o rapaz, a tia e a filha. Depois começaram a se agregar outras pessoas. E a partir de um determinado momento, a dona Eva... A dona Eva, essa senhorinha pequenininha aqui, 1,50 m, essa senhorinha também começou a participar. Começou a participar e aí começou o gel. Porque a partir desses estudos, começaram a entender melhor a doutrina espírita. O rapaz que era ateu mudou completamente. Enxergou uma nova vida. Ele tinha uma mediunidade também assim, muito forte.
muito ostensiva. Bom, a Lázara da Conceição, quando ela foi a escrava, naquele período, em meados do século XIX, começo a meados, ela era uma daqueles espíritos que cuidava dos escravos. Era uma preta velha, como se falava na senzala, tinha um preto velho, era uma preta velha. Muita gente chamava ela de pretinha, o seu Percival chamava ela de mãe preta, né? Ele chamava ela. A dona Evinha, por intermédio da Lázara da Conceição, a Lázara falou que era menor que ela. Então ela devia ter 1,45 m, porque a dona Eva tinha 1,50 m. Quem tem evidência também via um espírito pequenininho, mas ela cuidava, tinha alguns médios videntes aqui, ela cuidava dos escravos, da senzala, que tinha aquela confusão toda, castigo e assim por diante. Então ela tinha também uma questão curadora. Muitas pessoas iam lá e até se consultavam e ela passava uma fitoterapia, que a gente tem hoje aqui no GELC, que faz parte da história do GELC também. Porque, recomendação de Jesus, curai os enfermos e pregai. Foi Jesus que falou isso para os apóstolos quando ele estava indo embora. Curai os enfermos e pregai. Então não era somente ficar falando tal. Curar os enfermos era uma coisa importante. Hoje, dentro da doutrina espírita, muitos grupos questionam um pouco essa parte, mas outros tantos trabalham muito com isso, inclusive hoje é o. Bom, o que acontece? Ela começou a participar, então, do grupo de estudo na casa da Bia, até final de 86. Quando foi 87, o pessoal que estava no grupo estava estudando na federação. E aí percebeu que precisava ter uma orientação melhor. Naquele momento, em 86, em 79 começou um movimento dentro da doutrina espírita, que chama-se, né? Mas que foi denominado como pureza doutrinária. O que era pureza doutrinária? Como os grupos espíritas eram dentro de casas, como os grupos espíritas tinha foto do São Jorge, foto do não sei o que, misturava tudo, veio um grupo dentro da federação, encabeçado por Herculano Pires, que é um dos tradutores, um grande expoente da doutrina espírita. Nós usamos bastante aqui a tradução do Herculano Pires, que é a menos, diríamos assim, ortodoxa, a mais fácil leitura do Evangelho, de todos os livros. E aí o Jacques, indo para a federação, percebeu que tinha que mudar um pouco o trabalho dela, o atendimento dela fraterno. Resolveu fazer na casa da Bia, num porãozinho que tinha lá, começar a fazer o estudo do Evangelho e trazer o trabalho dela da casa dela para este local, que era um local separado, era quase um local à parte, trazer para esse local, fazer um Evangelho, e as pessoas iriam conversar com ela, fazer um atendimento fraterno, depois ir embora, mas ia ter passe. Começou com reuniões de assistência espiritual, que a gente chama aqui, mais conhecida como desobsessão, que não existe isso, mas é assistência espiritual, e começou a estar tudo bem. E assim foi. Foram 1 ano e pouco com isso. Não, 2 anos, né? O que acontece? Em 86, então, o Evangelho no Lar começa. Naquele ano, as pessoas, aquele grupo do GEL começou a assistir 30 crianças lá na Zona Leste, nossa, longe de Paraná. Uma senhora trouxe crianças para a casa dela e cuidava das crianças. E o GEL foi lá ajudar. E naquele mesmo ano, o grupinho pequeno que estava se construindo fez 300 sacolinhas de Natal para o Chico Xavier. Lá na federação, por contatos lá, tinha uma pessoa que
sabia das sacolinhas do Chico Xavier, e aí foram feitas 300 sacolinhas. Em 87, então, em 87 começam as reuniões evangélicas, que são essas reuniões. Então tinha uma reunião, fazia o evangelho com as pessoas, tomavam passe e tinham o atendimento fraterno com a Lázara mediunizada, Lázara da Conceição. Foram feitas 300 sacolinhas de Natal para um hospital de Hanseneses lá em Suzano, que hoje está desativado, porque graças a Deus já foi erradicado, mas aí de 300 passou a 1000 sacolinhas de Natal. Nessas reuniões evangélicas, casos curiosos aconteciam, mas o caso mais curioso de uma companheira nossa que está aqui, por sinal. Ela foi numa reunião, foi conversar com a dona Evinha Lázara, e o que acontece? Foi fazer um atendimento, chegou desesperada lá e falou, olha, eu recebi um exame, nesse exame do meu filho, na época o filho dela devia ter uns 15, 16 anos. Onde tem um banheiro? Passou ali, virou a primeira direita para trás, é um banheiro masculino. Obrigado, desculpa. Aí, que chegou lá, mostrou o exame para ela, estava desesperada, o filho estava com uma doença muito complicada. Aí a dona Eva Lázaro falou para ela, não se preocupe, minha filha. Mas como? Esse exame não é do seu filho. Ela falou para ela. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar pelo filho de uma mãe que é o dono desse exame. Ela ficou meio assim. Esse exame não é do seu filho. Saiu. Foi, fez outra vez o exame do filho dela. Realmente, o filho dela não tinha nada. Então, casos curiosos que foram acontecendo nesse sentido, porque ela estava mediunizada e tinha algumas condições, No ano de 90, bom, aí aconteceu, pulou um ano aí, pulou 88, cadê? Bom, agora já foi. Em 88, então... Eu acredito em você. Em 88, então, o que acontece? Em 88 a gente já estava, um grupo maior, naquele ano, inclusive, foram distribuídas 2.000 sacolinhas. Nesse ano, o GELC oficializou a sua fundação, no caso, né, com um CNPJ e tudo mais, como o grupo que é até hoje. 3 de outubro, que é o dia da data do Allan Kardec. Nesse ano, nós fizemos essas 2.000 sacolinhas. No primeiro ano, outro dia, vocês estavam discutindo lá das sacolinhas, né? Sim. Vários anos, 2.000 sacolinhas, gente, é sacolinha para chuchu. É sacolinha para chuchu, porque na casa da Beatriz lá, ficava na sala dela lá, o marido dela adorava. Isso é uma coisa maravilhosa, eu adorava ele. Tinha vez que ele só faltava mandar o tacar. Ficava todas as roupinhas assim separadas, era uma salona grande, ela morava no Pacaembu. Mas ficava tudo separado assim, aquela mulherada, põe para aqui, põe para lá, põe não sei o quê, numa confusão, 2.000 sacolinhas. Por quê? Porque na verdade elas recebiam a sacolinha de várias pessoas e para não dar uma sacolinha muito diferente da outra, elas acabavam fazendo uma condição. Bom, em 89 comeu bastante aqui, viu? Comeu bastante. Em 89, o que acontece? O GELC, no começo do ano, aluga a casa do lado dela. Pacaembu. Uma casa gigante. Inclusive, essa foto aqui, ó, tá vendo aqui embaixo? É na parte. Isso aqui é um marco da história do GELC, porque foi o único dia, em 35, 36 anos do GELC, que a Ângela ficou na cozinha. Ela fez um macarrão. Pô, verdade ou mentira? Quer dizer, não mandava mais do que fazia, né? Mas ela foi a responsável pelo macarrão. Tem imagem. Você é uma macarronada lá.
Foi uma macarronada e a casa tinha 4 andares, você ia descendo assim, porque Pacaembu é cheio de morro, né? Você ia descendo assim, era um negócio muito louco, uma casa era muito grande, tinha mesa para tudo quanto era canto, lembra? Uma confusão danada. Até lá embaixo tinha, porque aqui era o segundo pavimento, ainda tinha um para cima desse aqui, e lá embaixo tinha o povo lá, tudo lá. Por isso que o povo tá bonito aqui, tudo arrumadinho, a orelha da dona Evinha e tal. Bom, em 89, então, nós mudamos para essa casa. A casa era mal assombrada, gente. Veja se tem um lugar legal para o espírita abrir o centro espírita. Não é? A casa tinha forma, não alugava, o cara não alugava. Por quê? A casa tinha sido da Maísa. Os mais novos não vão saber quem era a Maísa, mas a Maísa foi uma cantora lá, se suicidou, uma confusão danada. E a casa ficou com fama de mal assombrada, era uma casa maravilhosa. Aí o cara alugou por qualquer preço lá para nós, né? Porque foi alugado. Alugou por qualquer preço, falou assim, pô, Dá um jeito aí. deu um jeito, porque nós fizemos um mutirão na casa. Foi a Maísa que resolveu. Foi a Maísa que resolveu, o espírito dela pairava lá. Nós fizemos um mutirão, mas pintamos porta, foi uma coisa, nem caiu do telhado pro chão, só os espíritos para salvar o cara, que não se quebrou. Foi uma confusão danada. Mas a casa ficou linda, maravilhosa. Tanto que depois de 2 anos ele pediu a casa de volta, porque aí ele alugou, a casa está alugada até hoje. Quer dizer, o centro espírita liberou a casa para ele. Foi o centro espírita que liberou, né, pá? Aí, em 89, então, nós mudamos para essa casa. Lá começou a educação infantil, que hoje é infanto-juvenil. Mas naquela época, muita gente nova, casais com filhos pequenos, e todo mundo fazendo estudo lá e tal, foi uma coisa legal. 2.000 sacolinhas. No ano seguinte foi um ano mais legal. Nós na casa já, e começou o trabalho do Paulo Neto. Quem conhece o trabalho do Paulo Neto aqui? Acho que poucas pessoas, né? O Paulo Neto foi, porque já desencarnou, foi um médium curador que era bastante conhecido. Chegou aí para Grécia, Itália, né? Ele foi para muito lugar para fazer cura. E o Paulo Neto, segundo ele sempre falava, o GEL que foi a segunda casa de São Paulo que me acolheu, eu tenho a maior gratidão. Não é isso que ele falava? Tenho a maior gratidão, não sei o que, não sei o que. E o Paulo Neto, então, veio trabalhar e fazer um trabalho uma vez por semestre na casa. E naquele primeiro semestre ele fez o trabalho. Ele não era muito conhecido, só tinha um trabalho que ele fazia em São Paulo. Ele era pouco conhecido, então a gente esperava que viesse pouca gente. Realmente não veio muita gente, só 2.000 pessoas. 2.000 pessoas no primeiro trabalho do homem. E aqui começa uma relação bastante interessante, que ajudou bastante o Gel. Vocês conhecem o grupo Luz Divina? Que ele está aí? Nós tínhamos um relacionamento, mesmo porque nós moramos por aqui, outros moravam e tal, e a gente conhecia algumas pessoas. E quando aconteceu esse primeiro Paulo Neto, o Gelque não tinha trabalhador. Era pequeno. Uma casa de 3 anos e meio. Não tinha trabalhador, não tinha passista para fazer. Tinha 2 palestrantes só, que se revezavam fazendo palestra lá, e não tinha passista. Então aí foram lá no Luz Divina e pediram para que se tivesse alguns, o Luz Divina já era grande, para ajudar o Gelque. E aí vão as pessoas da passe lá no Gelque. E aí se construiu uma boa relação. Inclusive pelo fato de Luz Divina deve ter colocado umas 500 pessoas lá, pelo menos. Baixou Luz Divina lá, que foi uma maravilha. A federação também, o pessoal todo trabalhava lá, participava lá, tudo e tal. Também veio bastante gente. Começa o curso de doutrina e 2.000 sacolinhas. Nessa época aqui, no ano anterior também,
começa um trabalho, não, em 88, começa um trabalho importante no GELC, que é o trabalho de alimento. Em 88 já começou a distribuir pão e mortadela nas ruas de domingo, à noite. Ia lá para o centro da cidade e distribuía. Naquele tempo tinha menos gente na rua do que tem hoje. Hoje é um absurdo. Não dá nem para pensar nisso. Quando foi para casa, começou a fazer uma sopa para distribuir no sábado. Então tinha sopa no sábado e o pão no domingo. Como começou isso? Começou na federação. O aprendizado foi na federação. A federação, ela estava, não está onde é a sede de hoje, ela estava na Rua Santa Amaro. E na Rua Santa Amaro, o prédio, prédio grande e tal, a garagem do prédio estava para a rua de trás. E fizeram lá um galpão para servir sopa para as pessoas da rua. Eles faziam uma fila todo dia. E o pessoal do GEL começou a ir lá. Era gostoso o trabalho, como é que era gostoso, ia lá, tal, fazia, entregava coisa. Só que o trabalho ele tinha um método da federação, já mais organizado. Então as pessoas entravam, tomavam passe. Então dentro do salão tinha uma cortina, puxava assim, do tamanho disso aqui, até a metade. Puxava a cortina, a pessoa entrava por um lado, saía pelo outro. E eles sentavam na mesa, que era embaixo, era uma garagem que descia, esse pedaço era na descida, depois chegava lá, tinha a garagem. E na garagem eles fizeram uma reforma lá, botaram as mesas. Aí eles sentavam, aí ia lá um palestrante, falava, e depois eles começavam a comer. Mas aí, o que aconteceu? Chegou um tempo, estava indo tanta gente do GELC lá, que a dirigente resolveu falar, ó, vou dar um dia para vocês, vir para cá. O pessoal do GELC, naquele tempo já era animado, assim, viu? Já era, lá era tudo sério, o povo já era bagunceiro, mas a dirigente gostava do povo do GELC, porque era trabalhador também, né? Aí deram um dia lá, sexta-feira, claro, o dia que ninguém vai, né? Sexta-feira. Vai os caras na sexta-feira, aí baixou o povo do GELC, aí às 8, 10, do GELC e do off-GELC, porque tinha o pessoal do GELC e tinha os amigos que eram nossos amigos que acabavam carregando tudo para lá. Bom, e um dia, um caso curioso também, estava lá, né? Então, um dos trabalhadores foi alçado a dirigente do trabalho. A função mais importante do trabalho. A função mais importante era ser o dirigente do trabalho. Era especial, Valtinho. Sabe qual que era a função do dirigente do trabalho? Ele ficava na porta, quando as pessoas entravam, ele cheirava a boca. Se a pessoa tivesse cachaçada, devolvia, ia embora. Essa era a função do dirigente, só essa, maravilhosa. Inclusive, eu pensei, e até coloquei em reunião, que deveria ser feita a mesma coisa no GEL. Que aí eu fui assim, motivado a não fazer isso, porque senão ia perder tudo que era trabalhador. Eles entravam. A maioria começava a beber menos, mas era todo dia. Se quisesse comer, tinha que... Não podia chegar muito embriagado. Podia chegar um pouquinho, passava. Mas muito assim, bom, não tinha jeito. Dona Deli, que era dirigente... Bom, aí o que aconteceu? Um dia entra o camarada, entra pela coisinha da cortininha assim, e tinha uma moça que trabalhava lá, amiga nossa, e lá na federação, o passe lá é o passe, a moda André Luiz, né? Transversal cruzado e tal. Então você chega lá, põe a mão na cabeça, depois faz assim, aí pá, faz o transversal, depois beleza. Essa moça aí, todo mundo chegou, sentava lá, e essa moça ia lá e ela usava umas pulseiras, que era uma maravilha aquelas pulseiras. Bom, aí ela chega lá, tal, começa a dar o passe e tal, de repente, ela, pá, quando ela começa a fazer o negócio, plaque, o camarada que estava na frente dela tomou um susto, mas tomou um susto, Angela. E nós estávamos do lado de fora, porque ficava bem em frente à cozinha, que ficava ali, né? E a gente ficava tudo preparando as coisas.
O camarada saiu, mas atravessou aquela cortina e carregou tudo, cara. Agora espírita é uma beleza, né? Espírita não, agora vamos resolver esse problema. Vai conversar com o cara, ele estava cheio de psicóloga lá, né? Psicóloga tinha bastante. Tem algum psicólogo aqui? Nada contra, viu gente? Mas as psicólogas vão lá, vão conversar com o camarada. Aí ele senta, começa a se acalmar, dá uma alcunha pra ele, o que aconteceu? Foram conversar com o camarada. 3. As meninas chegaram, mas calma, estava arrumado. Você volta pra lá e passa sem cortina, porque agora não tinha mais gente que cortina. De repente, aquele cara, elas estavam conversando, o cara levanta e sai disparado. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou no trabalho. Vai saber o que ele viu lá dentro, né? Coitado, ele devia estar com um envolvimento espiritual. 2.000 sacolinhas. 92. Mudança de lá. Então o que aconteceu? Arrumamos uma casa, ficou linda, maravilhosa. Liberamos dos espíritos da assombração que tinha lá dentro, certo? Aí o homem pediu a casa de volta. E a gente então teve que mudar. Veio parar aqui na Padre Carvalho. Uma frequentadora tinha uma casinha aqui que estava desocupada e cedeu para a gente incomodado. Uma casa metade dessa, com certeza, né? Acho que menos, era menos da metade dessa. A casa era um cubículo. Era casinha. A gente chamava de casinha, era um cubículo a casa. Para dar passe, tinha que entrar pela cozinha, sair por não sei aonde, tinha um negocinho lá, era uma confusão danada. E para subir uma escadinha que é bem pior que essa aqui. Lá nós ficamos até aqui. No Paulo Neto, no primeiro, lá na casinha, 1.200 pessoas. Tinha que fazer evangelho todo dia, que não cabia. Na sala de evangelho, da metade para cá. Você chegou a conhecer lá? Não. Da metade para cá. E tinha uma outra salinha que as pessoas subiam, que era metade da metade. Aí o povo ia subindo e descendo, era uma confusão danada. 1.200 pessoas. Nesse momento aqui, já tinham umas 5 ou 6 casas já fazendo o trabalho do Paulo Neto, então foi diminuindo a questão. Mesmo assim, a sacolinha de Natal continua a todo vapor. Sempre. E aí, chegamos ao final da nossa história praticamente. Que não é o final, porque não tem final, né? A compra da sede da Ferreira de Araújo. Essa sede é do GEL. Mas também foi um fato curioso. Se não é o plano espiritual para ajudar nós aqui, estava feio o negócio. E a luz de vida. E os amigos. No final de Venci o Comodato em agosto de 95. Não. Agosto de 94. 2 anos de comodato. Ela chegou e falou, vou precisar da casa. Pelo amor de Deus, a minha filha vai vir não sei da onde. Pelo amor de Deus, né? Ela falou, não, até o ano que vem, até agosto do ano que vem, dá para eu segurar. Mas depois não dá mais. Nós vamos fazer o quê? Começamos a ver. No começo de 95, março mais ou menos, arrumamos essa casa. Vamos ver um monte de casa, né? Um monte de casa. Aí vimos essa casa. Ela estava destruída. Destruída. Pensa numa casa destruída. Porque essa casa é velha, viu? Ela deve ter uns 100 anos, eu acho. Ela tem uns 100 anos. Ela foi bem reformada. 100 anos. Aí chegamos aqui, olha essa aqui mesmo. Ela estava destruída, o preço estava melhor. Mesmo assim, o preço dela era em torno de 100 mil reais na época. 100 mil reais naquela época, em 96, era dinheiro pra caramba. Para ter uma ideia, nós fizemos, e o GEL que não tinha 1 centavo na conta. Não tinha nenhum centavo. Aí quando nós chegamos em março, falamos para o pessoal, nós temos interesse. Como que dá? Já mudou o final, né? Nós temos interesse. Só que aí ela falou pra gente assim, ó, só que isso aqui é inventário de 7 irmãos e tem que desembaraçar. Porque
Porque tinha um que estava com isso, teve outro que estava com aquilo. Falei, puxa, vai ser bom, né? Porque vai dar tempo. Quanto tempo demora isso? Ah, não sei, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Para desembaraçar, resolver o problema de cada um, para não ficar ônus no imóvel em questão. Beleza. Aí, vamos comprar. Vamos comprar essa casa. Eu tinha um dinheiro. Mas, aí começamos a fazer livro de ouro. A Ângela foi vender selo lá na Praça da República. Foi uma. Vendeu. Você teve que vender. Era bingo, Camiseta do Palmeiras, vendendo 10 camiseta assinadas, do né? Palmeiras, era um negócio louco aqui. A pessoa entrava aqui, a gente já mandava o boleto. Aqui não, né? Lá na casinha, pá, boleto. Aí teve um colaborador, uma pessoa que frequentava, falou assim: eu ganhei um carro numa rifa e eu vou dar o carro para vocês rifarem. 20 mil, acho. Nós arrecadamos 20 mil, porque foram 100 convites de R$200. Era muito dinheiro na época. Nós fizemos um jantar, no Dinhos Place na época, que era um frequentador daqui que cedeu pra gente também. E o jantar era 200 pau, era dinheiro pra caramba, viu? Mas aí teve 100 pessoas que foram lá e tal. E o dono do carro também foi, com a esposa. Levantamos 20 pau e ainda fizemos um binguinho lá, né? Bom, conclusão, quem que ganhou o carro? O cara. O dono do carro. O dono do carro ganhou o carro. Foi sorteio na hora com o bolinha ali. O cara ganhou o carro. Ele tinha que ficar no carro mesmo. O cara que deu ganhou. Mas aí ele chegou e falou, era um Gol vermelhinho, né? Era uma coisa assim. Era um bonitinho. O cara falou assim, eu não quero esse carro. Eu não quero esse carro. Ele ganhou, falou, eu não quero esse carro. Era o carro da Eu não Marisa. quero esse carro. Pô, eu não quero, eu ganhei ele 2 vezes. Deus me livre, eu não quero esse carro. Aí vendemos o carro, para vocês terem ideia de quanto custava as coisas naquele tempo. Nós vendemos um carro por R$9 mil. R$9 mil. Um carro básico hoje custa quanto? 80? 100 pau. Multiplica por 10. Seria 1 milhão na época. Era muito dinheiro. Muito dinheiro. Bom, aí tem a 20, mais 9, mais o selo que ela vendeu na República, mais as outras coisas. Aí fizemos um monte de coisa. Em 6 meses a gente arrecadou 75 pau. A casa acabou saindo por 95. Porque nesse inteirinho foi chorando um, chorando o outro. Isso aqui chora, que é uma maravilha. Chora, e chora um para lá, e a casa ficou por 95. Mas faltava 20 pau no final. 20 pau, 200 pau hoje. Quem que cedeu? Luz Divina. A Luz Divina chegou e falou, tá faltando? Tá aqui, eu vou dar esse dinheiro para vocês. Aí nós falamos, não, nós vamos pagar. E aí juntou os colaboradores tudo aí e pagar uma prestação por mês lá para eles. 10 vezes. 10 vezes, né? De 2 mil. 10 de 2 mil, né? É. E aí acabamos pagando a Luz Divina também, graças a Deus. Mas a Luz Divina tem uma ligação com o Gelk fundamental, porque se ela não entra com aquele dinheiro na boca, porque já... Aí a mulher chegou e falou assim, não, agora tá tudo certo. Foi em outubro, né? Foi março que nós começamos em outubro. Se eles não chegam lá e bumba, eles têm uma casa que tem bastante recurso, né? E assim foi, nós compramos a casa, mas não parou por aí, gente. Não parou por aí. Quando vai entrar na casa, a casa... Olha o Bianco fica doido, ele quer morrer. A casa tava com os alicerces e tudo. Meu, se entrasse, uns 3 meses caía a casa inteira. Aí toca ter que fazer os negócios de reforço de alicerce. E a Ângela é louca, botou uma laje aqui que pesa mais de 2 toneladas para construir os negócios em cima. Já que é para fazer, faz. Era terra, Então, então. Era terra.
Na verdade, Não, 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 ela não. tinha uma. Ela É tinha nessa um lateral sobradinho aqui, pequeno. esse corredor aqui, ó, você saindo, aqui É. não tinha, eles exagerou. Ah. Aí, essa Exagerou porta do nada. salão da saída, até a edícula, até o bazar, ali não tinha Era lá em aberto. cima, era aberto. Ah. Foi essa laje que a gente A fez. edícula Mas- já tinha. Mas o reforço foi desde da porta da entrada ali, que É, tava sapata tudo. que chama, né? Nossa. Tem que Mas os fazer dois tudo banheirinhos do isso. corredor já tinham construído? Não, nós É? construímos. Os banheirinhos do corredor tinham? Não, tinha um banheiro no corredor. É, Nós já né? fizemos é, acho que umas tinha. 5 reformas aqui, né? Uns 5 ou 6. Ah, foi Tinha um monte de jardim, aí quando Foi, não, foi. A reforma gastou mais 20 pau. Cadê Esses o cara do 20 gol? pau, eu não Na sei primeira aonde. reforma. A primeira reforma foi 20 pau. Esses 20 pau, que é mais Surgiram. 200, eu não sei de onde surgiu. Nossa. Não sei, porque em março do ano seguinte a gente estava aqui dentro. Eu não sei como, da onde surgiu, mas também vendia tudo aqui. Ó, o óculos do Valtinho, vai menino. É, eu não sei o quê, não, era a peruca. Peruca, era uma coisa, era incrível o negócio. Mas graças a Deus nós conseguimos. Mas isso daí, realmente por força do plano espiritual. Inclusive foi feita uma consulta para a Lázaro naquele tempo. Vamos, pode, vai filho. Ela falando assim, né? Não é ela que vai pagar. Ela que vai pagar, né? Não, mas ela deu a força, né? Porque foi aparecendo gente em tudo canto. A gente fazia livro de ouro, falava com um, falava com o outro, era uma maravilha. Bom, e aí nós chegamos a 2025. Bom, hoje, o GELC é uma casa que, apesar das brincadeiras, eu acho engraçado o seguinte, vários expositores renomados já vieram na casa. Todos eles têm um respeito muito grande pelo GELC. Tem alguns que eu até dava risada de vez em quando, porque o Simonetti veio aqui umas 4 vezes, né? E eu conversava bastante com ele, porque ele é um cara sério, né? E ele falou uma vez para mim assim, nossa, vocês são moleque, né? Ele é meio sério, né? Vocês são moleque, é assim que funciona. Não tem placa de silêncio, uma peça, umas placas, né? Não, Simone, fica tranquilo, aqui funciona desse jeito e tal. Mas ele adorava a casa. A casa, hoje, de trabalho espiritual, deve ter pelo menos uns 25, né? A gente estava na reunião aqui, da assistência social também, eu já continuo. As sacolinhas, nós fomos mudando um pouco, ficando mais restrito. Por quê? Porque nós fizemos sacolinha para o Chico Xavier, na sombra do abacateiro, que apagou os slides, não sei porquê. Nós fizemos sacolinha para o Jerônimo Mendonça 3 anos seguidos, eram 350. A sombra do abacateiro era mais 600, fomos lá entregar. A sombra do abacateiro é um trabalho que o Chico fazia todos os sábados durante muitos anos. 1.500 para sacolinhas que ele distribuía lá em Uberaba e em outras. O Jaco trabalhou muito nesse sentido, mas não foi só nesse sentido. Todos os trabalhos espirituais que a gente tem, os trabalhos sociais, o grupo de ensino, a área de ensino hoje tem 6, 7 cursos dentro do GELC, que é bastante também para uma casa pequena como essa. Não existe hoje vaga dentro do GELC para se abrir um trabalho novo. De segunda a domingo, tem, domingo dá, né? Mas quem quer trabalhar domingo, né? Domingo de manhã ainda tem. Nós temos 4 trabalhos, fora das palestras. De segunda a domingo tem trabalho no GELC todos os dias. Com a maioria das salas lotadas. Nós estamos aqui, tem trabalho aqui em cima, já teve o passo, já teve início, já teve... Mas o alimento E assim por alimento diante. solidário aumentou demais, né? O alimento solidário que vem crescendo, muito grande. a cesta básica que a gente distribui. A ideia é aumentar, mas como? Com a força de trabalho de todos os frequentadores e de todos nós. O GELC não tem alguém que é mais importante ou menos importante. Mais importante é a Lázaro da Conceição, que é a nossa mentora espiritual, que deve estar presente agora. Ela sempre está presente nesses momentos, porque ela também tem mais o que fazer do que ficar escutando historinha, né? A verdade é essa, ela trabalha. Mas o importante é dizer o seguinte, uma casa acolhedora, uma casa que passou aí seus 39 anos, no meu ponto de vista, que vai fazer no começo do ano que vem 40,
e que, se Deus quiser, vai seguir em frente. E a gente agradece, então, a presença de todos hoje aqui. E hoje a gente vai ter, então, uma situação diferente, que é uma comunicação espiritual. Muita gente reclama, não tem espírito, já? Tem bastante espírito. Por exemplo, aqui na sala tem mais do que... Melhor fechar a porta, por causa do barulho. Quer que dê um pito no pessoal? Fica à vontade. Não, você manda aqui, se quiser, você que manda aqui. Vai lá. Então a gente vai nesse instante agora, então, vamos nos preparando para o final. Vamos, então, levando a nossa mente a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e aos nossos agradecimento aos nossos amigos espirituais que tanto fizeram por nós nesses 37 anos. Nós possamos também, nesse instante, doar dos nossos corações tudo que temos de melhor para espíritos encarnados e desencarnados que estão em situação de dificuldade. Nós que temos essa possibilidade de espargir, de iluminar, de levar a energia do nosso semelhante, que possamos fazer. Essa é a maior caridade. E a caridade, segundo Allan Kardec, é a alma do Espiritismo. E se for possível, Senhor, que possamos então também ter hoje uma mensagem de um amigo querido que possa nos trazer consolo, esperança, paz e orientação. Graças a Deus. Filho querido, com muita alegria eu retorno a esta casa. Sempre em meus pensamentos, o pouco que tenho dentro de meu coração, sempre direcionado a esta casa. Trajetória longa, de tantas experiências. Crescemos, meu filho, todos nós, que me devinha. La encontro às vezes, sempre com alegria. Meu coração se expande e está novamente aqui com vocês, tantos amigos, tão pacientes comigo. Agradeço as orações que recebo. Nem sei se as mereço. Continuo meu trabalho e acompanho mesmo de longe a caminhada desta casa. Linda, que cresce na caridade, pois isso, meus irmãos, é o que nos transforma, é o que permite que possamos sentir o abraço de Jesus. E sabemos que Ele está sempre presente. E nesta casa de amor, neste momento, aqui está também o amigo Paulo, emocionado assim como eu, por estar. E neste momento, ele gostaria
deixar também a vocês uma mensagem de amor. Queridos irmãos, como é bom ter vocês novamente. Às vezes, caminho por aqui, abraço um, abraço o outro. Tanto carinho por esta casa, tanto carinho por cada um de vocês. Este matuto que vos fala. Continua seu trabalho. Com a graça de Deus. Continua auxiliando, mesmo que às vezes sinto que não mereço o privilégio. Eu, o mateiro, que sempre gostou de subir nas árvores, de escolher as folhas, de auxiliar aqueles que manipulam os remédios, usando as ervas. Pois, meu amigo, é um grande instrumento curador. Que bom que esta casa seguiu. E assim, deixo para vocês meu abraço apertado. E saibam que estarei sempre por aqui com vocês nesta lida de cada dia. Sim, meus irmãos, deixo também meu carinho, um abraço fraterno, agradecendo novamente as orações a cada dia. Meu coração está com vocês, filho querido, continua. Temos muito ainda a fazer. Lázaro. Agradecemos então a participação e a mensagem dos nossos amigos espirituais e que Jesus possa nos acompanhar no retorno às nossas casas. Que Deus, nosso Pai, nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos.